Estamos de volta com a revista Justiça, agora com imagens ao vivo pelo YouTube. Entre lá no YouTube Rádio Justiça ao Vivo e nos acompanhe, ou pelo aplicativo TV Justiça Mais. Agora 8h31. Revista Justiça. Debate. Tema do nosso debate: direito penal na China e uso da tecnologia na vigilância das pessoas. Estamos vivendo uma era em que a tecnologia se integra a quase todos os aspectos da nossa vida. Mas até onde vai isso, hein? Quando falamos no uso de tecnologias avançadas para vigilância, uma das primeiras nações que vem à nossa mente é a China. Com um sistema de monitoramento robusto e sofisticado, o país tem utilizado a inteligência artificial, o reconhecimento facial e uma vasta rede de câmeras para monitorar e até controlar o comportamento dos seus cidadãos. Será que o Brasil vai seguir pelo mesmo modelo chinês? Vamos debater isso e muito mais com os nossos convidados. Começa apresentando a doutora Stephanie Juliana Vogel, ela que é mestre em alta direção em segurança internacional, ela é graduada em Direito e foi presidente suplente do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Doutora Stephanie, seja bem-vinda, bom dia. Muito bom dia, Sérgio, obrigada pelo convite, bom dia a todos. Também está conosco o advogado criminalista, pela primeira vez aqui na Rádio Justiça, doutor Robledo Arthur. Estou certo? Primeira vez aqui, doutor Robledo? Na Rádio Justiça, primeira vez. Muito obrigado por estar conosco. E também está conosco o advogado criminalista, ele é doutor e mestre em Direito, autor de livros na área jurídica, professor universitário de pós-graduação, Victor Minervino Quintieri. Doutor Victor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia aos colegas aqui de mesa, ao amigo ouvinte, uma satisfação estar aqui novamente. Doutor Victor Minervino, que é o motivo desse encontro aqui, ele esteve lá na China e nos inspirou a trazer essa pauta para falar da realidade brasileira. Doutor Victor, conta um pouco dessa viagem que o senhor fez à China e o que nós podemos trazer justamente sobre direito penal e depois sobre o uso de tecnologia de vigilância. Bom, em relação à viagem da qual tive a honra de participar, foi a convite do CONSECT, fui na condição de pesquisador e membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E a missão teve por objetivo fortalecer os laços de intercâmbio envolvendo ciência e tecnologia, dentre outras áreas, a área de direito penal. Fica aqui o meu agradecimento novamente ao CONSECT por essa oportunidade. E eu acho, Sérgio, que a gente poderia começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, abordando aspectos históricos relacionados à China. Eu dividiria aqui para vocês em 5 períodos, basicamente. O final do período imperial na China, o período da República, o terceiro período seria o governo nacionalista, o quarto período, chamado de período Mao Zedong, e, por fim, Deng Xiaoping e a abertura do mercado chinês para a economia. Bom, em relação ao primeiro período, e aqui, vejamos, estamos sintetizando uma história de mais de 3.000 anos, assim, um direito penal cuja tradição ela é importante, a história é importante. E em relação à chamada primeira fase aqui, só para situar o amigo ouvinte, eu citaria o período do final, ali do Império, início da República, termos históricos entre 1897 a 1911. Tínhamos ali um partido, já o Partido Comunista Chinês, que desde 1949 domina ali o cenário político. Agora, o que existia nesse período, 1897 a 1911? Você tinha a China devastada em 2 guerras do ópio, você tinha a derrota também na chamada Guerra Sino-Japonesa, você tinha, portanto, uma estrutura social influenciada enormemente por dispositivos e cultura europeia e japonesa. Então, o próprio Código Penal chinês, por via de consequência, sofreu essa influência. Você tinha um sentimento de dominados, o povo chinês sendo dominado. Na República, no segundo período, 1912 ali a 1927, você tem a influência ocidental, ela continua. Você teve, por exemplo, inauguração de não institutos, mas de escolas importantes que até hoje exercem papel fundamental no desenvolvimento da ciência, seja na China e seja para o intercâmbio com a China, que é a Comparative Law School of China, lá em Xangai. Isso ocorreu nesse período, mais especificamente em 1915. Além disso, em termos para a nossa conversa aqui, o direito penal,
O que existia em relação ao direito penal? Um direito penal autônomo? Não. Ele não foi totalmente implantado nos moldes do projeto até então existente. Você tinha uma influência alemã, por exemplo, para que vocês tenham uma noção do que acontecia. Desde lá, e até hoje há um pouco de desequilíbrio entre zonas urbanas e rurais. Você tinha, de um lado, cidades e crimes ali praticados, sendo julgados, sentenciados por códigos, né, promulgados, e, no campo, crimes ali cometidos, né, porque crimes sempre foram cometidos, esses crimes eram julgados através de sistemas que a gente chama de responsabilidade coletiva. Então, critérios que para nós brasileiros, né, para nós ocidentais, são sensíveis, como a responsabilidade subjetiva, a responsabilidade derivada do fato, isso não ocorria em locais mais remotos. Uma terceira fase, que é o governo nacionalista, né, e aí eu chamo a atenção em termos temporais, 1927 a 1949, você teve a influência, né, de países, só que aqui não europeus, né? Então, por exemplo, o Código Comercial de Sião, de 1923 a 1925, o Código Civil Turco. Então, a gente sai daquele eixo. Vejam como é interessante, né, o diálogo de fontes aqui. Você tinha uma influência originariamente japonesa, os alemães entram na jogada. Aqui, já em 1927, 1949, você tem influências turcas, né, e etc. Isso é que eu estou resumindo em várias áreas, né? A quarta fase, 1949 a 1979, Partido Comunista Chinês, né? Eu cito Mao Zedong e Deng Xiaoping, né? Desculpa, o meu chinês ainda não é fluente. Então, você tem o desenvolvimento do partido, a reforma, né, a aliança que até então existia entre China e União Soviética, né, sendo em 1957 rompida de maneira abrupta. Você tem uma série de fatores aqui. Desde lá, o Mao, né, assim, ele tentou redemocratizar e modernizar, principalmente, a China. Vejam, a China, há quase 100 anos, né, tem essa preocupação em relação à modernização econômica. Ponto fundamental para o que a gente vai discutir logo mais em relação ao próprio uso da tecnologia. Bom, dando sequência, você tem aqui uma consolidação de um sistema de civil law, e aí eu chamo a atenção para duas regiões autônomas especiais, que é Hong Kong e Macau. Hong Kong possui um sistema caracterizado pela common law, né? Já Macau é mais próximo a civil law também. São regimes, inclusive, em que o capitalismo chega a operar com uma certa liberdade frente ao território chinês. É bem interessante isso, né? Muitas pessoas, por exemplo, em Macau falam português, algo que me surpreendeu, assim, né, ao saber e ao vivenciar ali, enquanto estive na China por quase 30 dias, né? Então é isso. Resumindo, o sistema, né, chinês ao longo da história, aqui a gente se encontra atualmente diante da China como uma das maiores potências mundiais, com um regime muito mais rigoroso em termos de liberdades comparado ao Brasil, que tem um desenvolvimento impressionante na área tecnológica e cuja utilização, aplicação influencia o mundo e serve de paradigma para que, no mínimo, nós reflitamos. Afinal, vamos implementar determinadas condutas? Não vamos implementar a questão do direito penal preditivo, né? Assim, você prever crimes através da tecnologia. São países que estão na vanguarda da tecnologia. E agora, né? Então, alguns questionamentos, espero ter introduzido aí o nosso bate-papo a contento. O quadro branco foi escrito nessa sala de aula com o Dr. Victor Minervino, né, doutora Stephanie? E aí vem as perguntas, né? Vamos entrevistar o Dr. Victor, então. Qual foi a sua curiosidade, além do que ele comeu na China? Não, mas essa também é uma curiosidade legítima, né? Como não sentir curiosidade com a China? Ele deixou bem amplo, desde o começo, desde a pedra fundamental até os dias atuais. Bom, como o meu campo de estudo é a tecnologia e principalmente aspectos sobre proteção de dados, privacidade, né, que são direitos fundamentais, eu acho que, assim, desse debate me interessaria muito conhecer ou entender como porque naturalmente, né, a gente tem aí a mídia e essas informações, elas já chegam com
já bastante depuradas sobre o tipo de tecnologia, né, que o Partido Comunista Chinês tem feito uso. Então, o que se sabe, né, ou que talvez o senso comum diga, é que a gente tem um sistema de vídeo monitoramento bem eficiente, né, com muitas câmeras disponíveis à disposição, justamente para o partido identificar dissidentes, né, demover greves, manifestações. Então, eu adoraria saber como é que foi o contato do Dr. Victor pessoalmente, em loco, em relação a essas tecnologias, né, comuns, digamos, que estão aí sendo utilizadas nas cidades. Só uma introduçãozinha que depois a gente vai desenvolver mais esse papo. Claro, claro. Sobre a pergunta da colega, e por favor, Sérgio, né? Todo mundo aqui respondendo perguntas, não é só eu não. Fica a minha questão de ordem levantada aqui, submetida à vossa análise. Mas algo que me chamou muita atenção quando eu cheguei lá na China, desde o aeroporto, era o número de câmeras que existiam ali frente a outros aeroportos que eu tinha passado na minha vida. Isso já me chamou muita atenção. Na rua, semáforos, né, com várias e várias câmeras, e ao longo da viagem eu fui perguntando para a equipe que nos acompanhou, e eu fico com o meu agradecimento não só à equipe, né, de intérpretes, mas ao governo chinês, que foi muito solícito, muito gentil na condução dos trabalhos, mas semáforos repletos de câmeras. Eu perguntei, né, olha, para que tanta câmera, né? Quantas assim? Você tem uma ideia? Era uma média de 8 a 10 câmeras em vias mais largas, né? Porque eles têm muitas vias, o volume de pessoas é muito grande, né? Eu estava em cidades ali de médio porte, tínhamos 10 milhões de pessoas na cidade. É uma coisa assim, surreal. Então, e aí me explicaram que, olha, essas câmeras servem desde contenção de princípios de desordem, mas principalmente a questões relativas ao cinto de segurança, a infrações administrativas. Você não vê tantos policiais na rua andando por ali. E aí, assim, um episódio bem interessante, que eu acho bem legal a gente poder falar num dado momento sobre privacidade, sobre redes sociais na China, né, que é um tema que é interessante também. Mas um episódio concreto que ocorreu lá, num sábado, eu gosto de praticar corrida de rua, e eu comecei a correr na rua. Eu perguntei se tinha algum problema, falaram, não, nenhum problema, só que era muito calor. Então eram 34 graus lá correndo, sozinho na rua, obviamente, ninguém mais estava fazendo isso naquele horário. E dei uma volta, 2 voltas, na terceira volta aparece um carro da polícia. Então assim, eles estavam me monitorando pelas câmeras, provavelmente. Se não fizeram nada, pararam o carro, ficaram ali, eu acabei minha corrida e voltei pro hotel, pronto. Mas assim, o carro já aparece quando qualquer movimento diferente, né, do normal, do esperado. Então, algumas curiosidades aí sobre a China. Sérgio, passo a palavra, por favor. Pergunte também aos nossos convidados. Robledo, essa introdução que o Dr. Victor trouxe sobre o direito penal chinês, o que você pode destacar também? O que despertou curiosidade a respeito dele? Bem, Sérgio, aproveitar até para dar um bom dia, né, que eu não dei para ninguém ainda. Prazer estar participando desse programa, prazer em conhecê-la, doutor Stephanie, o Vitor, que já é um grande amigo não é de uma longa data, de muita vivência, né, Vitor? Estamos juntos aí. E desde quando eu acompanhando essa viagem dele, eu comecei a pensar assim, como que o nosso mundo né? Como que o mundo ele funciona. São 2 países que têm realidades totalmente diferentes, algumas ligações, principalmente pelo lado político, pelo lado de atrações políticas, mas ao mesmo tempo são muito diferentes. Então, trazendo até pelo comentário que o Vitor fez, o direito penal preditivo, né? Isso traz a questão de como que funciona a questão lá da base dos programadores. Quem faz aquele programa, ele tem a sua característica pessoal, ele tem seus, até comentei isso mais cedo, tem seus preconceitos tem os seus conceitos formados. E com países tão diferentes, nós percebemos que aqui nós temos uma realidade engateando ainda. E nós temos assim uma ideia, pelo menos eu tenho uma ideia, isso é uma questão muito pessoal, que na China a coisa está muito mais avançada. Até porque lá, pelo que eu também tenho uma ideia, é que o controle estatal ele é muito mais efetivo pela característica social do país. Então, assim, eu gostaria que o Vitor comentasse sobre... Obviamente, existe um controle, existem câmeras, mas o que é feito disso? O que se espera disso? Bom, como que você vê esse funcionamento de todo esse controle que ocorre? Bom, até pegando o gancho no episódio anterior, e saiba, Roberto, que você é um grande amigo, uma pessoa querida. O Dr. Stephanie conheci hoje também, já é uma amiga, por ser alguém da confiança do Sérgio.
agradeço as palavras. Bom, esse episódio mesmo, né, da corrida de rua que eu exemplifiquei, mostra aquele monitoramento constante, em que eles tentam trabalhar uma lógica mais eficientista. Em que sentido? Menos policiais na rua, menos pessoas, né, na rua, patrulhando, e mais tecnologia sendo usada. Então, os centros de monitoramento, eles funcionam, né, por toda a cidade. Nós temos algumas questões sobre o controle, né, que ocorre lá na China. A própria estrutura empresarial, ela é mais complexa lá na China se comparada com o Brasil, né? São países parceiros economicamente, têm relações ótimas, mas algumas características na China se diferem do Brasil. Isso já foi estudado em diversos artigos, publicado, né? São informações aí de conhecimento público. Mas, por exemplo, nas empresas, nós temos membros do board, né? do conselho diretor, do conselho diretivo. Existem representantes ali com formação específica na área, né, de atuação da empresa, mas que fazem parte do partido. Né? Então, assim, coisas que me chamaram a atenção, né? O tamanho do partido, né? Ele é muito grande proporcionalmente à população, e há todo um processo seletivo para entrar. Você não simplesmente, quero ser do partido. Não, você passa por um filtro. Você passa por provas, entrevistas, né? Então, é algo bem... Não é todo o chinês que faz parte do partido. Isso é importante desmistificar. Porque imaginávamos que toda a população fazia parte, né? Não. Como membro, não. Então, assim, as empresas possuem seu conselho diretivo, possuem ali na sua direção uma pessoa, pelo menos, que tenha, né, uma ligação com o governo chinês, né? Então, isso muda bastante, né, a própria perspectiva, né, das atividades empresariais e, consequentemente, do próprio controle. É um país altamente tecnológico, então eles fazem o uso. E para que o nosso amigo ouvinte entenda, quando a gente menciona aqui a expressão direito penal preditivo, seria o seguinte, a possibilidade, em tese, de antevermos condutas criminosas através da utilização de tecnologia. Eu não vi a efetivação do direito penal preditivo lá. Não vi nenhum crime prestes a ocorrer e a polícia agindo antes. Não. Agora, que eles monitoram a cidade inteira com uma eficiência que eu não me recordo de ter visto, isso já acontece. Então, eles estão avançando. Mas, professor, como é que funcionaria essa questão do direito penal preditivo? Em tese, através de mapeamento de condições cardíacas, temperatura do corpo, etc., você poderia tentar prever. Eu, particularmente, tenho várias ressalvas a esse modelo. Acredito que não podemos correr o risco de errar, imputando responsabilidades previamente a alguém, sem ter feito nada. Não podemos, à luz até do garantismo de Ferraioli, pôr em risco condenarmos o inocente, mas são discussões que existem, né, por todo mundo a partir do avanço tecnológico, né, que é brutal se a gente parar para pensar nas últimas 2 décadas, por exemplo. Pois não. Desculpa, não, eu só queria... Foi ótimo o Dr. Vitor explicar isso, porque eu acho que não é realmente de conhecimento geral o que vem a ser o policiamento preditivo, né? Eu achei ótima a sua explicação. Eu até acrescentaria, até a título de potenciais críticas ou reflexões para quem está nos ouvindo em casa, né? Porque aparentemente a ideia de você ter uma tecnologia que acessore a atividade policial ou até mesmo sobrepujando essa atividade pode parecer atraente para muita gente. A gente diminui o número de humanos, né? A gente sabe que o humano também tem suas falhas, mas a gente não pode se descuidar das potencialidades negativas. E aí, além daquelas que o próprio Dr. Vitor já descreveu, eu traria a questão de discriminação e viés, né, que o Dr. Robledo chegou a comentar. Então, a gente tem preocupação que esses algoritmos que estão por trás dessas tecnologias de policiamento preditivo, elas perpetuem preconceitos, né, raciais e sociais. Então, na medida em que elas são programadas a partir de dados que já existem, então, é muito preocupante que isso possa reforçar. Então, zonas, territórios, locais em que há mais, vamos dizer assim, dados sobre recorrência de criminalidade, isso passaria a ser, segundo essas tecnologias, locais potencialmente, né, mais perigosas, por assim dizer. Além disso, a gente tem também a preocupação própria com a privacidade, né, e proteção de dados, que são direitos fundamentais, como a gente falou. Então, na medida em que a gente tem uma grande necessidade de coleta de dados para fazer com que essas tecnologias funcionem, isso vulnera, né, esses 2 direitos.
E aí tem também toda uma questão sobre eficácia, até que ponto elas são realmente assertivas, né? Se existem já muitos estudos questionando os resultados dessa predição, se elas são de fato eficazes, né? Se as respostas que as tecnologias nos trazem são eficazes ou se elas só estão reforçando aqueles padrões que eu comentei. Então, eu acho que isso também é importante, é objeto de preocupação para nós aqui, né, enquanto brasileiros também, que estamos sabendo que existem hoje toda sorte de tecnologias e a China está inserida nesse mercado de corrida, né, tecnológica, de disputa tecnológica. Dr. Victor, descrevendo lá, a China não teve como não viajar no tempo. Vou ter até 2002, Dr. Victor. Minority Report, a nova lei, que fala muito sobre essa prevenção dos crimes. Aqui no Brasil não temos isso, né, doutor Robledo? O nosso direito penal não tem essa prevenção de crimes, uma previsão antes de acontecer o crime, né? Bem, Sérgio, o existir ou não existir, o direito penal se baseia muito nas leis, né? E a aplicação dele vai de encontro com o contexto social, com os costumes, com o momento em que nós vivemos. Então, o não existir, eu não falaria que não existe, mas eu entendo que a situação é um pouco precária. E o precária não é nem numa situação em que é ruim, mas uma precária numa situação em que está iniciando. Existe um movimento que está iniciando. Nós estamos hoje numa abordagem que é a inteligência artificial, o machine learning, a big data. Então, assim, são situações que estão presentes no direito penal, no direito criminal, na própria sociologia. Então, isso está muito presente em todos os campos. Então, dizer que não existe, digo que existe, mas entendo que, assim como a legislação, as coisas ocorrem de forma reativa. Então, estamos num caminho. Existe uma abertura, existe um interesse comum, é muito atrativo, assim, todas as pessoas brilham os olhos quando falam assim, de inteligência artificial, todo mundo brilha o olho. O próprio chat GPT hoje ele te dá resposta de coisas que você fala assim, nossa, demora muito, mas ao mesmo tempo você tem que saber utilizar. Então eu volto a esse ponto, como está sendo utilizado o que nós já temos? Voltando até o que a doutora Stephanie falou, temos que estar muito atentos ao resultado desses dados, como que são utilizados esses dados, qual que é o critério da avaliação, como nós estamos avaliando isso que nós já estamos disponíveis. Então, diria que existe. E diria que o momento é de início, mas ao mesmo tempo é um início muito rico. Então, eu vejo como uma ótima coisa para a sociedade esse momento que nós estamos vivendo e entendo como um passo, a sociedade ela deu um passo. Ela, ela subiu de degrau na escada da evolução a partir de todos esses recursos que nós temos hoje em dia. Doutor Victor, acredito que o senhor, como estudioso do direito penal, ficou ali comparando, né, o direito penal chinês e o nosso. Quais as principais diferenças? Existem diferenças? Bom, sim, existem diferenças e aqui não me vejam como alguém criticando a China, né, especificamente, mas destacando aqui para vocês as diferenças entre o sistema brasileiro, por exemplo, e o sistema chinês. Há na China uma divisão na prática entre casos mais ou menos impactantes, em que você tem uma participação, né, muito grande do governo nessa resolução. Isso eu chamo a atenção porque aqui no Brasil nós cedemos ao império da lei, ao império da Constituição Federal, né? Não pode um juiz julgar de forma diversa, né, um caso, depende da relevância. Eu chamo a atenção para isso. Alguns autores até chegam, né, a criticar essa questão do rule of law, né, a inexistência do rule of law, e dizem, né, que no sentido de que, olha, na China não existiria, né, esse princípio em que a lei governa e seria a todos imposta, explicando ao nosso amigo ouvinte, e sim um rule by law, que é o seguinte, a lei é usada como um instrumento de governo, o que tem lados positivos e negativos. Então, isso aqui, em termos de estrutura, né, da aplicação do direito, transcendendo até o direito penal, eu destacaria esse ponto. Uma questão que me chamou a atenção nesses estudos, né, relacionados ao tema, e que foi objeto de análise aqui no Supremo Tribunal Federal, relativamente recente, né, ali nos idos de 2014, 15, mais ou menos, diz respeito à responsabilização das pessoas jurídicas, lá na China, em questões penais, e aqui no Brasil. O que acontece?
Vou explicar primeiro a China e depois o que acontece e o que houve de alterações aqui no Brasil. Lá na China, você tem a adoção da chamada teoria da dupla imputação. Mas afinal, professor, o que é isso, né? Que nome complexo, teoria da dupla imputação. Lá, eu só posso responsabilizar a pessoa jurídica se e somente se for descritível a ação ou omissão de alguma ou de algumas pessoas físicas que tenham participação nessa empresa. Então, ou pessoa física e pessoa jurídica são condenadas ou nada feito. Essa é a teoria da dupla imputação. Isso existe lá. Aqui no Brasil, essa teoria chegou a ser adotada ao longo da história? Sim, chegou a ser adotada ao longo da história. Até que em 2015, o Supremo Tribunal Federal, analisando casos envolvendo crimes ambientais, concluiu que não é necessária a delimitação de atos positivos ou negativos, um fazer ou não fazer por parte de pessoas físicas, para fins de responsabilização de pessoas jurídicas. Ou seja, eu posso responsabilizar de maneira autônoma pessoas jurídicas. O que acontecia na prática? Muitas vezes não se delimitava, no caso concreto, qualquer ato ou omissão praticado por uma pessoa física. Então, o Supremo ele decide afastar essa aplicação da teoria da dupla imputação relacionada a crimes ambientais. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto diz respeito às punições que podem existir às pessoas jurídicas, né, a depender do cenário, na China e aqui no Brasil. Na China, a pessoa jurídica que comete crime é condenada, né, obviamente, ela passa, né, por uma sanção pecuniária, de caráter pecuniário. Ah, mas, doutor Vitor, eu já ouvi falar que elas podem ter punições como encerramento das atividades, etc. Sim, podem receber esse tipo de sanção, mas são sanções de natureza administrativa. Diferentemente do que acontece aqui no Brasil. Cito, né, pegando um gancho no que o Supremo Tribunal Federal decidiu com base na Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Lá, por exemplo, aqui no sistema brasileiro, que é diferente do sistema chinês, você tem a possibilidade de gerar à pessoa jurídica sanções pecuniárias, suspensão das atividades, encerramento das atividades, que para parte da doutrina é considerada até uma pena de morte, né, autorizada legalmente, só que para a pessoa jurídica. Você não vai matar o administrador, mas você vai encerrar as atividades dessa empresa, dessa atividade econômica. Então, algumas diferenças aqui em termos de sistema penal chinês, sistema penal brasileiro, que eu julgo importante. Muito bem, agora 8h59, vamos fazer um intervalo no nosso debate. Estamos falando sobre o direito penal na China e o uso da tecnologia na vigilância das pessoas. Estou aqui com a doutora Stephanie Vogel, também o doutor Robledo Arthur e o doutor Victor Minevino Quintieri. Já voltamos. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, lembrando que você pode nos acompanhar agora com imagens ao vivo pelo YouTube da Rádio e TV Justiça. Você já baixou o aplicativo TV Justiça Mais? Lá também você encontra o arquivo, o link para você acessar a Rádio, a TV Justiça e também o canal Ponto Just também na internet. Entre lá e você vai encontrar muitas novidades no aplicativo TV Justiça Mais. Agora 9h04. Revista Justiça. Debate. Estamos falando no direito penal na China e uso da tecnologia na vigilância das pessoas. Vamos para o nosso segundo bloco. Estamos falando aqui com os nossos convidados. Doutora Stephanie Juliana Vogel, ela que é mestre em alta direção em segurança internacional, graduada em Direito, foi presidente suplente do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, também o advogado criminalista Robledo Arthur e ainda o advogado criminalista, doutor e mestre em Direito, autor de livros na área jurídica, professor universitário e de pós-graduação, que esteve na China, doutor Victor Minevino Quintieri. Doutora Stephanie, estávamos falando sobre os controles, a forma da tecnologia, e a senhora lembrou muito bem que, inclusive, isso é tema aqui no Supremo Tribunal Federal, não é? Exatamente. Acho que não tem como a gente passar por esses assuntos, né, e de tudo que o Dr. Vitor trouxe, sem nos lembrar da ADI 1143, que já foi, inclusive, objeto de programa aqui na rádio com você.
que se dedica, né, na realidade, está avaliando a ausência de norma legal dispondo sobre o uso de tecnologias de vigilância governamental, ou também chamado de hacking governamental, né? Então, fazendo aí um retrospecto rápido, a gente teve investigações da Polícia Federal, né, que prenderam, inclusive, agentes da ABIN no ano passado, a partir de denúncias, né, de uso de tecnologias aí de vigilância, como softwares, spywares, né, que a gente chama, que são ferramentas que exploram vulnerabilidade nos aparelhos de comunicação para, a partir dali, tanto vigiar, né, tanto espiar, digamos, os comportamentos dos usuários dos telefones celulares, enfim, dos dispositivos, mas também extrair dados, né? E essas tecnologias, elas são equiparadas por muitos como armas digitais, uma vez que não se sabe, não é possível para o usuário ter conhecimento de que ele está sendo vigiado, né, por parte do governo ou por com quem seja. E é também de chamar a atenção, eu acredito, que hoje essas tecnologias, para muitos, né, muitas pessoas acreditam que, mas basta não clicar em links suspeitos, né, basta eu não abrir determinados arquivos que eu talvez esteja prevenido ou esse tipo de ameaça não me atinja. Infelizmente, muitas dessas ferramentas, se tem conhecimento hoje, que elas são possíveis de serem instaladas nos aparelhos sem qualquer ação por parte do usuário. E aí isso fica até difícil de se auditar ou até mesmo saber que está sendo, né, monitorado, por assim dizer. E aí, assim, esse tipo de tecnologia, acho que também é interessante a gente trazer aqui, ele pode, por exemplo, abrir o microfone, né, e a câmera do usuário, ele pode visualizar ou apagar arquivos, fotos, contatos, também obter dados de localização das pessoas, acessar aplicativos e dados bancários. Então, e ainda se não bastasse isso tudo, ele pode se autodestruir, né? Sem deixar depois vestígios. Então, até que ponto o governo pode lançar o uso desse tipo de tecnologia no Brasil, é isso que hoje está em discussão. E a justa questão de não se ter uma regra, não se tem uma lei como a lei de interceptação telefônica, né? ou normas de busca e apreensão, porque esse tipo de monitoramento de tecnologia não se equipara, né? Então, a gente teve audiências públicas realizadas pelo ministro Zanin, né, que foram muito positivas no sentido de trazer diversas visões a esse respeito e certamente, né, analisando uma autocracia, como no caso da China, né, a partir do Partido Comunista Chinês, é sem dúvida de questionar também até que ponto eles estão trabalhando para desenvolver esse tipo de tecnologia e lançando uso, né, lançando mão disso. A gente falou muito do vídeo monitoramento, que é, sem dúvida, uma forma de captar informações e dados. A gente tem, né, sabe-se que tem a existência de muitas câmeras. Mas e para mais? O que o governo está utilizando para também monitorar aqueles alvos que eles já consideram suspeitas? Acho que isso também é uma questão interessante de a gente pensar, né? E se preparar também para o Brasil. Doutor Robledo, o senhor acredita que esse é o caminho? Precisamos ter esses ajustes? A impressão que nós temos, doutor Victor pode discordar, é que lá na China isso já é implícito, todo mundo sabe que ocorre desse jeito, esse tipo de acompanhamento, essa espionagem, podemos dizer, esse monitoramento, para não falar a palavra espionagem, isso já ocorre, está regulamentado lá na China, doutor Victor? Daqui a pouco eu passo para o doutor Robledo. Bom, obviamente, temos que fazer um recorte aqui, né? Pelo tempo que fiquei lá, pela experiência que tive, a impressão que dava era que, sim, o monitoramento ocorria, né, de uma maneira cotidiana, costumeira, e a população ali vivia ciente disso. Não presenciei nenhum episódio de tentativa de revolução, ruptura, nenhuma guerra por conta disso, mas me parecia sim que havia um monitoramento do governo em relação à sociedade, seja para proteger, evitar crimes, seja para regular o dia a dia. É algo que me pareceu costumeiro lá. E a criminalidade lá, como é que é? Só andou tranquilo, sensação de segurança? Bom, assim, em termos de segurança, né, ainda bem, graças ao sistema deles, segurança, né, a Deus, enfim. Mas não passei por nenhum episódio, muito menos ameaça de qualquer constrangimento lá. Pude andar comumente, né, e normalmente pelas ruas.
à noite, à tarde, pela manhã. Não presenciei qualquer ato de potencial risco, né? Então é interessante como as coisas funcionam. Obviamente, a população, pela questão do biotipo, né? Estávamos ali em 10, 15 pessoas, mais ou menos, 11 pessoas. Sim. E o nosso biotipo é diferente do biotipo chinês. Então, nós chamávamos a atenção da população. Então, muitos passavam assim por nós, talvez nunca tinham visto um ocidental, por exemplo, nos olhavam. Mas, tudo bem, não tinha nenhum... Na verdade, os que fizeram contato foram simpáticos, quiseram tirar fotos conosco, mas nada, né? Não me senti... com medo, ao contrário, me senti super seguro lá, não teve nem risco de qualquer episódio nesse sentido. Doutor Robledo, vamos aproveitar aqui a ADI 1143 trazida aqui, lembrada pela doutora Stephanie, e vem também ao encontro do que o senhor já disse no passado, aqui logo no começo desta participação. Precisamos, então, ir ajustando a nossa lei para permitir esse tipo de monitoramento ou não. O Brasil, como está nessa questão sobre esse monitoramento das pessoas? Olha, Sérgio, eu não tenho como fugir da nossa base, da nossa Constituição, né? A gente, lá no nosso artigo 5º, especificamente no inciso 10, ele fala muito da garantia da nossa intimidade, da nossa privacidade, fala até de sanções, e também me faz remeter a situações que... a nossa cultura, e aí eu vou adentrar e vou especificar um livro que eu até trouxe hoje, está aqui na minha frente, esse livro do George Orwell, 1984, que é perfeito, né? Você volta e vê que o Brasil, o grande irmão Brasil, ele está ali, está nos monitorando, ele tem acesso a dados, existe já uma estrutura tecnológica muito avançada, estruturas governamentais também rígidas. Só que aí eu volto um pouco no que realmente abastece isso. O que abastece isso são as pequenas empresas, aqueles pequenos desenvolvedores que ficam numa sala e tem um nome de uma empresa forte, mas às vezes é um cantinho ali. E essas novidades o Estado ainda não chegou. Você vê que nas POCs das novidades tecnológicas, é utilizado emprestado, você que vem aqui me mostra o que você tem, se prestar para mim eu compro. E são experimentos. Então, nesses experimentos, são validados ou não o que vai ser extraído dali. Eu faço uma crítica muito grande com relação a isso, porque existe uma necessidade de regular, sim. Se nós não tivermos regulação, a ordem, que é para o objetivo do Estado, um dos principais objetivos do Estado é manter a ordem dentro da sua jurisdição. Então, se nós não tivermos esses pontos em que sejam muito bem trabalhados e que sejam seriamente vistos e que se coloquem distante disso aí interesses pessoais, interesses de manutenção de poder, interesses de propagação, às vezes, até de poder, e aí fazendo um paralelo com a China, a gente vê que lá existe um partido que ele está... Desde quando se entende por vida, ele está ali no poder e, obviamente, uma das coisas que mantém aquela estrutura estatal é o controle através da sua legislação. E como que as pessoas vão se portar? Igual o Vitor falou, eu não vi nenhum crime ocorrendo, né? Eu vejo também que dentro daquela camada do turista feliz, né, Vitor? A gente, quando está viajando, vira o turista feliz. Tudo está lindo, né? Você vai em Nova York, você vê que tudo funciona, nada aconteceu, depois do atentado, tudo funciona. Por quê? O Estado colocou ali dentro uma estrutura de vigilância, de policiamento, de rigidez e que a coisa está funcionando. Ou seja, temos que ter essa legislação que funcione. Existe no Brasil a própria doutora Stephanie muito dentro desse assunto, né? Eu já acompanho, igual eu falei, das redes sociais, então vejo o trabalho que vem sendo feito, isso é um objeto de interesse que eu tenho muito grande, e eu vejo que esse é o caminho. Estamos no caminho.
Com certeza, eu acho que nessa oferta, né, cada vez mais expansiva de possibilidades, de tecnologias que funcionam a partir da coleta e do tratamento de dados, eu acho que convém a gente refletir, né, para que essas garantias, os direitos e garantias, tanto fundamentais individuais, como também o nosso sistema, né, criminal também de garantias penais, não sofra, né, a gente não sofra retrocesso nesse sentido. Então, até que ponto, né, vale a pena pagar o preço por se sentir absolutamente seguro quando a gente tem também, na realidade, um Estado que funciona como, acho que o Robledo foi extremamente feliz e assertivo com a obra, né, de George Orwell, né, como o grande irmão ali, que a partir de uma teletela tem acesso a tudo, é o Estado omnipresente, que tudo sabe, tudo vê, tudo controla, né? E aí se torna uma ferramenta de certa forma, de pasteurização da sociedade. Ninguém pode se insurgir, ninguém pode, né, também trazer suas próprias ideias, sua individualidade, porque existe um sistema que governa a sociedade como um todo. Doutor Victor, direito penal e a tecnologia na China, então, pelo que o senhor traz aqui para nós, com todo esse monitoramento, ele é aplicado, então, num processo penal? Bom, acredito que o monitoramento que existe nas ruas e pelo governo chinês acabe sendo usado para fins de aferição da existência ou não dos crimes a serem julgados no caso concreto. Lembrando aqui, e não só em relação ao sistema chinês, mas ao sistema brasileiro, ao sistema norte-americano, há um fluxo de fatos que ocorrem, fatos que são apurados, instrumentos que são utilizados nessa apuração, provas que são produzidas e a conclusão desse processo, condenação ou absolvição. E aí um ponto interessante que gera curiosidade, por exemplo, em relação ao sistema chinês, repito, tem se utilizado da tecnologia, assim como o Brasil tem utilizado a tecnologia para apurações, investigações, medidas cautelares, né, rastreamento de bens, pessoas, etc. Mas em relação às punições, por exemplo, a diferença no tocante à aplicação de penas como pena de morte. Né, na China, a depender do crimes mais graves, como homicídio, tráfico de drogas, podem ensejar as pessoas ali condenadas, né, penas de morte, diferentemente do que ocorre no Brasil. E temos, né, notícias recentes a respeito de penas de morte aplicadas, ameaças, né, de pena de morte. Há uma situação muito tensa ali entre os separatistas, né, de Taiwan e China. Então, há mais informação aqui e a título de curiosidade que eu trago para o nosso amigo ouvinte. O WhatsApp lá, tem ou não tem, doutor Victor? Bom, então, uma coisa que, né, falaram, olha, não tem nenhuma rede social lá, você vai estar incomunicável. Chegaram a comentar isso comigo. E não é bem assim. Existe uma plataforma autorizada a funcionar lá que se chama WeChat. E essa plataforma, imaginem você, amigo ouvinte que está me escutando, um WhatsApp, né, um aplicativo de mensagens, né, vídeos, áudios, etc., mas que tem na sua plataforma outras funcionalidades aplicadas. E o WeChat, é importante acrescentar aqui, ele é muito usado na China. Ele é a estrutura dominante, né, em termos de rede social. Então você usa esse mecanismo de troca de mensagem, pode ser baixado, inclusive, né, por nós aqui no Brasil ou em outro país, sem problema nenhum. E ele tem funcionalidades, como, por exemplo, ele possui uma espécie de Instagram acoplado a ele. Ele permite pagamentos, realização de pagamentos. E aí, curiosidades, né, na China, eu usava muito o WeChat para pagar coisas do dia a dia. Fui comprar uma comida, né, uma água, né, durante uma visita ou outra. Eu usava pelo meu celular, né, leitor de QR Code ou leitor de código de barras. É possível, inclusive, mediante cadastramento, né, na plataforma do WeChat, especificamente na plataforma do WePay, você cadastrar sua mão. Então, cheguei a fazer pagamentos com a mão, né, com a palma da mão, isso foi bem... Não precisa nem implantar o chip, né? Não, um pessoal veio mandando mensagem, meu Deus, eles forçaram a colocar chip de forma alguma, não tem nada a ver, né? Você faz um cadastro e tudo mais. E assim, para lembrar da realidade das pessoas, nossas digitais são cadastradas em várias plataformas ao longo da nossa vida aqui no Brasil. Então, assim, nada impediria que esse tipo de pagamento começasse a acontecer no Brasil. Mas, né? doutor Victor, uma dúvida a partir da sua fala. Essa plataforma que reúne, né, uma série de outras, ela é controlada pelo partido.
Ela é monitorada pelo partido. Monitorada. Sim, ela pode ser monitorada pelo partido, sim. Sabe não- A toda a minha sua dúvida... vida, né? Porque a minha dúvida é que, assim, todas as plataformas que hoje nós nos utilizamos, né, são plataformas estrangeiras. Todas as redes sociais hoje Isso. disponíveis no Brasil, né? Uma delas, inclusive, chinesa, né? O TikTok, que a gente... Sim, sim. Que também Inclusive, é muito aquele popular embate entre nos os Estados jovens. Unidos, né? Pois é, justo. Aí que Exato. abre ainda um outro programa a respeito disso, caberia. Mas aí, quando a gente pensa que o próprio partido tem interesse em monitorar os seus cidadãos, né, em manter preservar certa ordem, quem estaria por trás dessa tecnologia? Seria uma empresa provavelmente chinesa, né? Seria uma empresa local, vamos dizer assim. Sim. E obviamente, a China tem tentado, até porque a gente precisa entender uma questão econômica aqui. Com a abertura do mercado, a China ela tem se dedicado a crescer economicamente, né, gerar mais renda, gerar mais empregos, etc., para a sua população, criar, né, a figura da segunda potência, aspas, né, do mundo. Então, naturalmente, a China se preocupa com observâncias, ainda que mínimas, ainda que discutíveis, né, a tratados internacionais, a questões relacionadas à própria privacidade digital. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Se a China começa, através do WePay, do WeChat, a devassar de maneira arbitrária e ilegal dados das pessoas, os parceiros econômicos não vão mais ficar lá. Então, eles têm uma noção clara, né, em relação a essa questão de potenciais monitoramentos ou não. E o que eu chamo a atenção para o que a gente observa, né, eu chamei a atenção disso na minha tese de doutorado, focado ali no direito penal, mas acredito que em nenhum momento da história pessoas jurídicas de direito privado tiveram tanto acesso à informação, a dados de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Pessoas físicas, jurídicas, de direito privado, direito público, autoridades. Então, esses novos players, né, no diálogo entre países soberanos, com países soberanos, então é uma realidade complexa, né, uma realidade que não prevíamos talvez ali há 100, 200 anos, 30 anos atrás mesmo, 20 anos atrás, algo mais recente. Então, só para explicar como é que funciona essa questão do chat. Eu não senti, eu não vi ali nenhuma atividade suspeita enquanto eu usava o WeChat. Mas então, se me permite um gancho claro, também, claro. Que eu acho que isso também venha, para quem acompanha aí com curiosidade a China, acho que quem não, né? Todos nós aqui. Eu acho que esses aspectos de tensão relacionados ao uso de redes sociais, de plataformas, né? E aí uma perspectiva de busca de soberania de dados e soberania digital por parte da China, a gente tem igualmente as tensões sobre a produção de semicondutores, né? Essa liderança global também, que hoje também é algo muito discutível, que é uma indústria que movimenta cifras consideráveis e há uma disputa clara entre China, né, e Estados Unidos, que mantém uma dianteira, né, tecnológica nesse sentido. Taiwan, nesse cenário. Isso todo. também. A ponto de, né, teve um episódio da mesma forma que ganhou aí também os noticiários, que foi o fato de os Estados Unidos se negarem a fornecer, né, esses chips, esses semicondutores à empresa chinesa na época. Então, isso também representou digamos assim, uma grande crise aí de mercado e tem relação também com o próprio Taiwan, que é como o Dr. Vitor vinha falando. Eles hoje têm também uma posição de liderança nessa produção. E para a China é um parceiro estratégico, por assim dizer, né? Então, esses olhos, muito dessas tensões geopolíticas estão hoje totalmente relacionadas a esse mercado da tecnologia. Né? E o quanto isso se relaciona com várias outras matérias. Doutor Robledo, por favor, colabore também com o nosso debate a respeito disso. Bem, eu estou ouvindo todos aqui, mas eu não estou conseguindo sair de uma coisa que eu ouvi o Vitor falando, assim, que em outra oportunidade, que foi a situação, isso voltando para a questão do próprio direito penal mesmo, que é a situação da prova, né? Uma operação muito famosa que teve no passado, com a participação do Vitor, inclusive, foi tratada essa questão da intimidade e da disponibilidade e do acesso da própria polícia ali dentro do investigado, no caso, não sei se ainda era denunciado na época, acho que sim.
a legislação brasileira ela não estava abarcando ainda a questão do WhatsApp, a questão da comunicação pelo SMS, e ali foi onde encontraram a fragilidade da coisa, né, Vitor? E aí eu penso, comenta um pouquinho mais sobre aquela situação que você comentou da utilização das provas, que era do SMS, você colocou, não, mas aqui era o WhatsApp, então a legislação lá na época, você lembra disso? Claro, essa guinada jurisprudencial, para contextualizar aqui, o que acontecia? O WhatsApp tinha surgido ali nos idos 2013, mais ou menos, 2014, e a jurisprudência até então utilizava o seguinte raciocínio: olha, eu posso devassar o WhatsApp das pessoas, independentemente de autorização judicial, porque o WhatsApp seria equiparável a dados, a catálogo de endereços, por exemplo, ou a mensagens SMS. E a partir do RHC 51531, nós desenvolvemos uma tese, foi aceita pelo STJ, e aí gerou uma mudança, né, de paradigma ali no âmbito da Corte Cidadã, no sentido de que o WhatsApp, na verdade, ele é um aplicativo multimídia. Ele é multidisciplinar, ele é multifacetário. Uma pessoa que esteja conversando com outra pessoa física ou com várias pessoas físicas para fins de cometimento de crimes, qualquer que sejam esses crimes, tem nesse aplicativo de WhatsApp, geralmente, outras conversas de índole privada, com familiares, com esposa, com marido, com filhos, né, com amigos, pessoas terceiras que acabavam sofrendo devassas indevidas na sua privacidade, além do próprio investigado, além do próprio réu. Então, com isso, foi essencial que o judiciário declarasse, olha, para fins de análise do WhatsApp, você precisa passar por um filtro judicial, ou seja, uma decisão judicial autorizando a medida, né, autorizando a apreensão desse celular e a respectiva perícia. Eles usavam à época, até então, a lei de interceptações telefônicas, né, para lastrear uma desnecessidade de autorização judicial, por exemplo, né, a 9296. Então, só para contextualizar aqui, e agradeço a lembrança, Robledo. Realmente foi um caso paradigmático. Mas aqui no Brasil, então, é possível as autoridades rastrearem as conversas, mesmo com nível de criptografia no WhatsApp, por exemplo? Ou isso precisa de uma ordem judicial? Como é que funciona hoje? Bom, atualmente é necessário uma ordem judicial. As autoridades não podem tentar acessar de maneira clandestina, né, o WhatsApp, até, por exemplo, através do WhatsApp Web. Né? É uma coisa que, inclusive, já chegou a discussões ali no STJ, no sentido de que provas obtidas através de prints de WhatsApp Web, não servem como prova, né? Porque você pode, no WhatsApp Web, modificar sequência de conversas, etc. Muitas vezes esse print não está acompanhado do chamado código hash, né? Que é um código que identifica essas provas. Então, a polícia, quando vai buscar dados das pessoas, tem que, ao mesmo tempo, contar com a decisão judicial autorizando essa medida e também com o fornecimento por parte das plataformas. E aí a gente entra num problema gigantesco, que é, muitas vezes, o não fornecimento desses dados e metadados. Acredito que, né, possamos fazer isso numa próxima conversa, porque já estamos aqui perto das 9h30. Mas, assim, as respostas dadas por Google, por redes sociais, a requisições judiciais, né? É aquela questão que eu havia falado. Estamos diante de uma problemática envolvendo países soberanos, estruturas legislativas e empresas de alcance internacional que devem obediência a várias leis de vários países. E agora? Essa é a pergunta de $1 milhão que eu deixo aqui para a mesa e para o nosso amigo ouvinte, talvez para um próximo encontro. E lá na China não é desse jeito, então, quando o governo quer investigar alguma coisa, ele já tem acesso. Há uma facilidade maior, se compararmos procedimento brasileiro com procedimento chinês, né, pela própria estrutura governamental, né? E Sim. creio que haja pouca transparência também, né? Ele não há interesse por parte do partido de oferecer todas essas garantias de devido processo legal, de transparência, de auditabilidade cidadã. Né? A publicidade ela é relativizada, e aqui não sou eu que estou dizendo, mas pesquisadores, né, e respectivos artigos que mencionam, né, problemas relacionados à publicidade de dados, né? Por exemplo, Sim. número de execução de pessoas na China, né? É um dado, né, de difícil acesso quando comparado a outros países que executam pessoas, né? Porque ali está prevista a pena de morte. Então, esse problema da publicidade, né, é algo que existe lá, né? Já foi narrado algumas vezes aqui ao longo da história. Doutor Robledo, aqui no Brasil, né, estamos falando aqui de tanta tecnologia, o reconhecimento facial. Um condomínio, por exemplo, hoje pode ter esse reconhecimento facial? O Código Penal prevê, proíbe, permite ou não esse reconhecimento até para a segurança?
Condomínio? Um condomínio, por exemplo. Aqui, por exemplo, hoje no Supremo Tribunal Federal nós já entramos com reconhecimento facial. Sim. Então não existe nada que impeça esse tipo de reconhecimento facial dentro dos órgãos públicos e até nos privados. Entendo que não, e entendo que, inclusive, é uma facilidade para o cotidiano, né? E também uma disponibilidade de dados muito importante para a utilização em situações de prevenção a outras questões, como, por exemplo, a questão de se antecipar. Aí sim, é uma questão de antecipação a situações de confronto, por exemplo. Vou fugir do condomínio e vou para uma outra questão que está sendo muito utilizado o reconhecimento facial. Hoje, para você entrar no estádio, por exemplo, de futebol, a maioria dos grandes estádios que dispõem dessa tecnologia, você antes tem que fazer um cadastro da face. Então, você utiliza a sua face para entrar dentro do estádio. E aí, o que acontece com aquilo ali? O que você tem de substrato? Você tem de substrato uma possibilidade de evitar violência dentro do estádio, que sabemos que é um contexto em que os ânimos estão muito aflorados, porque o esporte, a rivalidade, a própria é isso que leva. E se você perceber, na maioria como você falou mesmo, na maioria dos órgãos públicos, bancos, grandes prédios, você entra com reconhecimento facial. E acho que mais até do que uma questão de direito penal, né? A gente tem que lembrar também das bases da LGPD. Sim, é um assunto que você domina. Sim, porque, assim, acho que acho que também cuidado preciso com os ficar dados. Claro isso aqui, de forma alguma, eu sou, inclusive, o contrário, eu sou uma defensora das tecnologias. Elas vieram para facilitar, acho que tem uma série de bons usos, né, para o nosso cotidiano, e uma delas seria até essas ferramentas de reconhecimento biométrico ou de segurança. Elas têm um sentido completo, mas a gente precisa lembrar de um princípio básico da LGPD, que é o princípio da finalidade. Então, se aquele controlador de dado, aquele estabelecimento está implantando esse sistema de vídeo monitoramento para evitar ataques ou com o objetivo de conferir maior segurança, esse é um objetivo legítimo. Essa finalidade sendo respeitada, ok, ele tem todo o direito de fazer uso dessa tecnologia. Mas aí vamos além. E se ele estiver eventualmente usando essas mesmas câmeras que serviriam para, né, de repente, dissuadir criminosos, né, que fossem até lá, para monitorar os próprios funcionários, sem que eles tenham conhecimento. Veja, a gente já está tendo um desrespeito à finalidade, né? Então a gente está tendo aí um uso, né, um desvio dessa finalidade para um uso que não, com propósito provavelmente não legítimo. Então acho que é preciso a gente analisar, e eu acho que tudo isso passa por essa análise da China, né? Até que ponto a gente tem digamos assim, uma garantia legal de que essas tecnologias estão respeitando direitos, né, humanos, direitos fundamentais, ou não, elas servem para o propósito apenas de monitoramento e permanência do poder, não o poder daqueles que fazem uso dessas tecnologias. Doutor Robledo, queria complementar, doutor Robledo? Sim, gostaria de complementar. O Brasil, ele dentro dessa... O Brasil é muito diverso, né? Nós tivemos uma colonização portuguesa, mas ao mesmo tempo tivemos a parte da escravidão, e depois tivemos aquela parte em que muitos europeus vieram para o Brasil. Então, o Brasil é muito diverso. Aqui mesmo a gente vê que tem pessoas totalmente diferentes. Então, o reconhecimento facial, ele tem essa parte muito boa do acesso aos lugares e tudo, mas também tem aquele ponto que a gente tem que ficar muito atento, que é a questão de quê? Do reconhecimento, por exemplo, de quem cometeu um crime. E aí existem estudos que acho que vocês conhecem, sim, o próprio ouvinte que se interessa por isso já viu ou viu na televisão, em que pessoas foram reconhecidas como tendo cometido um crime, porque elas têm características pessoais, e sabemos quais são, e não eram elas. Ou seja, foi aquele ponto em que a tecnologia que existe para contribuir, ela puniu. Exatamente. Isso acontece muito. Então, assim, tem que ter muito cuidado com o que é gerado com a ferramenta. Tem que ter muito cuidado e tem que ser uma coisa fria, né?
os dados a gente tem que ver aquilo de uma forma fria, não colocando o sentimento da pessoa ali. Claro que a pessoa que vai dominar. A substituição humana, né, naquela situação, ela vem como uma ferramenta auxiliar e não a tecnologia determinística, então ela vai conseguir, né? Acho que muito importante mesmo essa sua contribuição e também, eu até lembrei que acho que tem vários estudos indicaram nos Estados Unidos que esses algoritmos de reconhecimento, a maior parte deles tinham dificuldade em fazer o reconhecimento de pessoas da cor preta, né? Então, muitas vezes, elas não eram identificadas corretamente ou até mesmo não identificadas pelas câmeras. Me fez lembrar de Cesare Lombroso, né, Dr. Victor Melendino? Os perfis criminais, né? Sim, o Lombroso, né, e a ideia do atavismo, né, explicando para o nosso amigo ouvinte aqui a intervenção sempre pertinente do Sérgio. No atavismo, o Lombroso, o que ele tentou fazer ali à luz da chamada escola positiva? Ele tentou traçar um paralelo entre características, né, do corpo, né? Físicas, do crânio, dos ossos, com a probabilidade de incidência em crimes. Ele tinha, dentro da ideia do atavismo, que questões genéticas, corporais, influenciariam o comportamento daquele indivíduo e de seus sucessores, né? Relativizando a ideia do livre-arbítrio, né? Que seria a escola clássica, por exemplo, só para situar aqui no tempo e no espaço. Dr. Victor, infelizmente nosso tempo está acabando. Quero agradecer a sua participação conosco, Dr. Victor Minemiro Quintieri, advogado criminalista, doutor em mestre em Direito, autor de livros na área jurídica, professor universitário e pós-graduação. Obrigado por estar conosco e como mensagem final, ou resposta final, o que o senhor trouxe então de lição do que aprendeu na China nesses dias que o senhor ficou lá para o direito brasileiro? Bom, inicialmente obrigado, Sérgio, pelo convite. Estendo meu abraço ao Robledo, à Stephanie, ao amigo ouvinte, aos queridos amigos aqui que nos ajudam na operação das máquinas, da programação. Bom, em relação à China, a importância de valores como tradição, mas ao mesmo tempo olhar para frente no sentido de buscar evoluir, de buscar o aprimoramento nas mais variadas áreas. Essa viagem à China me chamou a atenção para a importância de coisas que até então são simples, como uma curiosidade. Através dela a gente evolui, através dela a gente segue em frente. Eu acho que esse é um dos grandes aprendizados que eu aprendi com a cultura chinesa e com o país, né, riquíssimo nos mais variados sentidos. Fica aqui o meu agradecimento ao governo, inclusive, por toda a estrutura e por todo o cuidado, né, com o qual nos tratou nessa missão. E obrigado por compartilhar conosco, Dr. Victor. Também agradeço ao advogado criminalista Robledo Arthur. Obrigado por estar conosco. Suas considerações finais, por favor, Dr. Robledo. Sérgio, muito obrigado mais uma vez pelo convite. A participação sempre muito rica em conversar com pessoas que têm experiências que não tive ainda, né? Conhecer novas pessoas. Um prazer imenso, doutora Stephanie. Obrigado pelo convite. E a contribuição, e sempre eu gosto muito de levantar a bola, sabe? Não gosto nem de cortar, não gosto de levantar a bola. É que você conhecer outras culturas faz com que você tenha uma visão muito crítica da sua própria. É igual você visitar uma casa e você vê aquela casa que ela funciona muito bem e você fala, nossa, como essa casa funciona bem, a minha não funciona tão bem. E aí quando você começa a conhecer melhor a pessoa que mora ali dentro, você começa a perceber que existem outros problemas. Então não existe um mundo perfeito, mas existem experiências que contribuem muito e vejo que ainda o que lá na China não seja um mundo perfeito, tem muita coisa que nós podemos aprender com eles. E a experiência que o Dr. Victor nos traz e tem compartilhado muito, eu vejo como muito rica e que é uma grande oportunidade e que o nosso país ele também aprenda e que ensina muito também e que a partir daí a gente vá para frente e tudo melhore. Muito obrigado por estar conosco. Também agradeço a doutora Stephanie Juliana Vogel, ela que é mestre em alta direção em segurança internacional, graduada em Direito, foi presidente suplente do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Obrigado por estar conosco. Suas considerações finais. Eu que agradeço, Sérgio, novamente pelo convite. Foi um prazer estar aqui, conhecer, né, dois especialistas também nos temas que convergem muito com o meu campo de estudo. Eu pude aprender muito hoje. Eu acho que termino esse programa muito reflexiva, satisfeita também. Acredito que seja uma sensação compartilhada pelos nossos ouvintes. Foram muitos pontos aqui abordados hoje e certamente vão estar aí na ordem do dia dos próximos anos, né? Todos esses debates aí sobre geopolítica. Agradeço a equipe também de apoio aqui do programa.
Muito obrigado aos nossos convidados. Lembrando que esse debate vai estar disponível também lá no YouTube da Rádio e TV Justiça. 9h40, vamos fazer intervalo e daqui a pouco nós voltaremos com um giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro com notícias da Corte, do STF, do TST, também do STJ e muito mais. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.